Oi, esse é o CLTV e no episódio de hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando somente os produtos da marca Elf. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário de carinho aí, que é sempre super importante pra mim, e me seguir nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar. Hoje eu estou atendendo a pedido de uma querida, de uma seguidora, que é a Pri Medeiros. Ela sempre pede muito esse tipo de vídeo. Então, Pri, um beijo, meu amor. Eu espero muito que você goste desse vídeo de hoje. E você, se você quer que eu faça um vídeo que você está pedindo muito também, deixe seu comentário aqui, deixa o seu comentário lá no Instagram, nas redes sociais, que eu tô sempre de olho em tudo que vocês estão me mandando, tá bom? Então, sejam mais ativos nas redes sociais, no Instagram, deixando seu comentário lá, que é super importante, e eu tô sempre aqui atendendo os pedidos de vocês. Fechado? Hoje eu vou usar produtos somente da Elf, tá? Fiz uma maquiagem completa usando produtos da Elf. Porém, tem vários produtos que eu já conheço, que eu já testei, e eu vou dar o meu feedback pra vocês, mas tem alguns produtos que eu vou usar a primeira vez aqui junto com vocês, e também vou dar o meu feedback falando aí pra vocês se eu gostei ou não. E eu vou passar o dia inteiro com essa maquiagem. No final do dia eu volto aqui pra mostrar o resultado final dela pra vocês. Então esse vídeo tá muito completo, então eu já vou pedir pra você deixar o seu joinha também, que me ajuda muito, gente. O crescimento do canal aqui no YouTube, nós estamos quase chegando a 45 mil inscritos, eu tô muito feliz. Então, por favor, deixe seu joinha, se inscreve e tudo mais. E bora começar, que o vídeo tá longo. Pega a tua pipoca e vem comigo. Então, vamos começar com a nossa maquiagem. A pele já está limpinha e a gente vai aplicar o primeiro produto, que é o hidratante facial, que é esse aqui da Elf Skin. Tem leite de aveia, ceramidas e niacinamida na composição. E ele é um hidratante mais grossinho, sabe? Então, pode ser que quem tem a pele oleosa não vai gostar muito dele. Mas qual é a sensação que eu tenho nele? Gente, apesar dele ser um pouco mais grossinho, ele deixa a pele super sequinha e aveludada. Além de hidratar, obviamente. Então, eu gosto muito da sensação dele na pele. Ele serve tipo como um primer, sabe? Eu tenho essa sensação de primer quando eu aplico ele. Porque ele hidrata, deixa a pele sequinha ao mesmo tempo e também... Aqui, já secou, gente. Então, talvez não vá agradar quem tem a pele oleosa pela textura dele ser mais grossinha, mas a sensação dele na pele de veludo, veludo, e pelo fato dele ficar bem sequinho, eu acho que esse ponto vai agradar. O cheirinho dele é bem suave, não me incomoda nem um pouco, então... até agora tudo bem. Agora vamos para o primer. E esse aqui, gente, é um primer que tá super viralizado aqui na gringa. E chegou até no Brasil também, essa fama dele, que é o Power Grip Primer, esse verdinho aqui. Eles também lançaram numa versão rosinha, que eu acho que tem niacinamida na composição, mas o que eu tenho é esse aqui. E o que eu tenho pra falar sobre ele? Ele é um primer para fixação da maquiagem. Então, ele tem aquela textura mais de colinha. Quando você aplica no rosto, você fica com aquela textura de colinha. Mas o que eu tenho pra falar pra... Isso é ótimo. Pessoa que quer falar 1000 coisas ao mesmo tempo. Olha a textura dele. É uma cola, tá vendo? Primeiro que você tem que espalhar rápido, tá? Porque ele é bem grossinho. E aí, pode ser que fique difícil de espalhar depois. E o que eu tenho pra falar pra vocês? Ele é um ótimo primer, sim, pra fixação de maquiagem, só que ele não combina com todos os tipos de produto. Tipo assim, ele não combina com todos os hidratantes, nem com todas as bases. Eu senti isso. Hoje é a primeira vez que eu vou usar ele usando só produtos da Elf. Então vamos ver como ele vai se comportar. Eu gosto de aplicar aqui, ó, mais no centro do meu rosto, que é onde a base sai com mais facilidade, mas você aplica ele e ó, aquela sensação de colinha fica real. Então é o que eu sempre falo pra vocês, às vezes vocês reprovam um produto porque não deu certo, mas às vezes o produto ele não é compatível com alguns produtos, sabe? Então é o que acontece com esse primer, assim, no meu caso, tá? Isso foi o que aconteceu comigo, não sei o que aconteceu com outras pessoas que experimentaram ele, mas eu sinto que ele não combina com todas as bases, nem com todos os hidratantes. Mas até aqui, ó, tá tudo certo. O que ele faz? Ele começa a abrir, é como se ele estivesse tirando o produto de baixo, aí começa a fazer aquela
aquela lama, sabe? E isso não aconteceu com esse hidratante aqui da Elf. Então já é um ponto super positivo. Agora nós vamos para a aplicação de um produto que também viralizou, quer dizer, estamos cheios de produtos incríveis hoje aqui no tutorial. E eu estou falando do Hello Glow Liquid Filter. Esse aqui é um produto que viralizou demais, porque, gente, como eu já expliquei pra vocês, a Elf, ela é uma marca que faz dupes de produtos mais caros. Por exemplo, esse primer aqui é um dupe de um primer da Milk, que é uma marca mais cara. E esse produto aqui, ele é um dupe de um produto muito famoso da Charlotte Tilbury. Então, ele é um filtro mesmo. A cor que eu uso é a cor 2. E ele tem uma leve cobertura, tem muitas meninas aqui que usam só ele como base, sabe? Qual a função dele? Iluminar a pele. E eu apliquei aqui na metade do rosto para vocês verem a cobertura dele. E muitas pessoas falam que preferem esse aqui da Elf do que o da Charlotte, porque o da Elf tem mais cobertura. E para quem gosta de uma pele iluminada, leve, usa só esse produto aqui, porque ele dá aquela uniformizada no tom da pele e deixa esse glow. Gente, olha a diferença de um lado pro outro. É uma cobertura bem leve, ó. Vou até aplicar aqui no meu olho pra vocês verem a cobertura dele. Ó, é uma cobertura bem leve, mas pra quem gosta de uma maquiagem super ultra mega glow e cobertura leve, olha só. Uma pele super verão, né? E ele tem esse aplicador aqui, ó, bem legal, o barulho que ele faz. Ele tem esse aplicador aqui. E ele espalha super bem. Eu amo esse produto, sério. A Elf acertou demais nesse produto aqui. E é impressionante como aquele primer, ele dá uma grudada mesmo, porque fica até um pouco difícil de espalhar o produto, porque ele fica meio que prendendo o pincel, sabe? Gente, olha o meu rosto como tá brilhoso. Nossa, que engraçado. Eu ainda não tinha usado. Eu acho que eu nunca usei ele aqui em tutorial com tanta luz, então eu nunca tinha reparado assim. Mas olha esse glow. Fala sério. Eu amo esse produto. Vou usar a esponjinha da Elf, olha. Essa aqui, ela é uma esponjinha que tá umedecida, então ela fica bem maior e ela é super macia. E ela é uma esponja mais porosinha. Então, pra quem gosta desse tipo de esponja, vai amar essa aqui, porque ela é bem porosa. Ela me lembra um pouquinho a esponja da Mari Saad. Um pouquinho. A da Mari é melhor. Mas olha, é muito gostosinha e super macia. Agora a gente já vai pra base. Na verdade, a gente vai usar o Camo CC Cream, que também é um produto super viralizado aqui. E eles acabaram de lançar uma nova versão mais hidratante. Essa aqui é a versão matte. E é a versão mais antiga deles. Gente, sério, dá pra fazer até um novo vídeo usando só produtos da Elf, com os lançamentos deles, porque eles lançaram muitos produtos novos que dá pra fazer um full face tranquilamente, um novo. Se vocês quiserem, eu faço. Esse CC Cream aqui também é um dupe de um CC Cream da IT Cosmetics. Ele tem fator de proteção 30, também tem niacinamida na composição, a Elf ama uma niacinamida. É um produto que promete alta cobertura e um acabamento natural. A cor que eu uso, gente, é a 240W. Que tem esse fundo mais amarelinho. Vou usar com o pincel, aplicar com o pincel. E realmente, olha a cobertura disso. Gente, desculpa, porque eles estão cortando a grama aqui fora e tal. Esse barulho desagradável, mas esse é o único horário que eu tenho pra gravar esse vídeo. Então ignorem esse barulho de fundo, tá? Vou aplicar nos olhos. Eu sempre gosto de aplicar nos olhos porque eu tenho muita olheira. Então é pra vocês terem noção da cobertura. Olha isso, gente, parece uma máscara. É muita cobertura. Eu não gosto de aplicar só com o pincel. Eu tiro o excesso da base com a esponja, porque realmente a cobertura é insana, sabe? E esse produto, ele é um produto, apesar de ter muita cobertura, ele não é um produto pesado. Eu gosto de aplicar ele assim, aplico com o pincel e depois eu dou o acabamento com a esponjinha que fica mais leve, porque senão fica com aquele aspecto de máscara que vocês viram. E esse tom é mais amarelinho mesmo. Eu gosto de aplicar na minha olheira pra vocês verem
a cobertura do produto. E ele rende bastante. Eu até coloquei muito produto ali do outro lado, eu acho que por isso que ficou com a cobertura tão pesada. Então, ele rende, é um produto de alta cobertura, como vocês puderam ver. E o que acontece com o Hello Glow? Ele consegue ultrapassar a barreira da base e continua trazendo glow para a pele. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito no Hello Glow. Porque essa base, ela é mate, esse CC Cream, ele é mate, mas com o Hello Glow ele tem, olha só, vocês conseguem ver o glow que ultrapassa a barreira da base? Isso é uma coisa que eu gosto muito nesse produto, porque tem alguns produtos nesse mesmo estilo que quando você aplica a base, esse efeito de glow desaparece totalmente. E não é o caso dele. Ele consegue ultrapassar a barreira da base e isso é maravilhoso. Aqui de perto, então, dá pra ver nitidamente o brilho. Gente, é muito bonito esse produto, sério. Eu gosto muito dele, é um dos meus produtos favoritos, assim, da Elf. Eu gosto muito desse CC Cream também. Quero muito experimentar esse hidratante, que as gringas aqui estão falando super bem dele. Mas esse aqui eu gosto bastante. Pronto. Gente, olha isso. É impressionante o glow que esse produto dá, porque esse CC Cream, ele é mate, ele não tem esse efeito de glow. Agora eu vou aplicar um corretivo e dessa vez eu não vou usar o meu queridíssimo, que é o mate, eu vou usar o corretivo na versão hidratante. E o que eu falo pra vocês? Eu gosto desse corretivo, só que o problema é que ele não tem tanta cobertura quanto o mate. Ele tem alta cobertura também, tá? Mas eu acho que o mate tem mais cobertura. E ele também, você tem que selar ele super bem, porque pelo fato dele ser hidratante, ele acumula nas linhas. Então, a gente tem que selar ele super bem para ele funcionar. Mas como eu sempre uso o mate, eu queria usar o hidratante aqui com vocês dessa vez. E uma outra questão também é que as cores elas não são iguais. Por exemplo, se eu for comprar a versão mate, a minha cor na versão mate é a light beige. Aí, obviamente, eu fui comprar a mesma cor nessa versão hidratante e ficou escura para mim. Então, as cores não são compatíveis. Você tem que experimentar para saber qual é a cor que vai funcionar para você. A cor que eu tenho aqui é a light beige, que eu comprei errado, e a light sand, que é um pouquinho mais clara, mas ela também é bem amarela, sabe? Mas funciona pra mim, funciona bem. E é um corretivo bem hidratante, mais um corretivo de alta cobertura, que eu vou deixar ele secando um pouquinho aqui, porque eu gosto de fazer isso com esse corretivo. Eu deixo ele secando um pouquinho pra pegar uma aderênciazinha e pra depois esfumar. Agora, um outro produto que a gente vai usar é o contorno cremoso da Elf. Eu usei na semana passada esse aqui, que é lançamento, né, que é o mais novinho da Elf. Então, hoje a gente não vai usar ele, eu vou usar esse aqui, que é o Putty Bronzer, que é aquele na mesma versão dos blushes cremosos que eu gosto tanto. Essa cor aqui ela é bem escura, é a Sun Kissed. Então a gente tem que aplicar com cuidado, porque é uma cor mais escura. E é uma cor que funciona bem se você aplicar com cuidado. Olha só, é um tom de marrom bem neutro, mas bem escuro. E o que eu gosto tanto nesses produtos cremosos da Elf? É porque são fáceis de trabalhar. Não é um produto super pigmentado. Deixa eu dar uma esfumadinha aqui. Não é aquele produto super cremoso que você vai ter trabalho de esfumar e tal. Não, ele é um produto que você consegue construir camadas e chegar na tonalidade que você precisa. Então, por exemplo, esse aqui é um contorno super escuro pro meu tom de pele. Então, eu tô fazendo só assim, ó. E ele já pigmenta na intensidade que eu quero. E aí, se eu quiser mais, eu vou construindo. Olha só. Eu sempre dou aquela esfumadinha com a esponja. E agora a gente já vai esfumar o corretivo, porque senão vai secar. Eu acho que o corretivo na versão mate tem mais cobertura que esse aqui. Já falei isso pra vocês, né? Mas ele esfuma super bem, é um ótimo corretivo pra quem gosta de corretivo mais hidratante. Mas lembrando que tem que selar bem, bem, bem.
Agora vamos aplicar o blush. E hoje eu vou aplicar o blush cremoso, mas em outra cor, diferente da cor da semana passada, né, pra dar uma diferenciada, mas é o mesmo iluminador, que é o Luminous Putty Blush. Esse aqui, ó. Só que esse é na cor bermuda, ele é um tom mais avermelhado, com fundo mais rosado. Eu gosto de aplicar com pincel de cerdas sintéticas, porque como eu falei pra vocês, eles são mais sequinhos, esses blushes. Então eu acho que funciona melhor com esse tipo de pincel, porque aí você vai construindo suas camadas. E aí eu aplico aqui na lateral, ó, do rosto. E olha que lindo, ele é muito fácil de trabalhar, esses blushes aqui. Aplico aqui na ponta do nariz e depois eu esfumo com a esponja. Com a mesma esponjinha da base eu vou, ó, dando aquela esfumadinha. E olha como fica lindo. Então ele dá aquela iluminada, aquele glow na pele super bonito. Agora eu vou selar aqui abaixo dos meus olhos. E infelizmente, como eu falei pra vocês, eu não tenho mais o pó translúcido da Elf. É um branquinho, eu gosto dele. Ele é um bom pó, mas o meu acabou, enfim. Então eu vou usar de uma outra marca só pra selar. Vou usar o pó banana da Essence, que também é uma marca super baratinha. E eu amo esse pó, que é um pó que tem bastante cobertura. E ele funciona super bem para a área abaixo dos olhos. E antes de você selar com o pó, você sempre tem que dar aquela ajeitadinha com a esponjinha, porque ele já acumulou aqui, ó, nas minhas linhas, tá vendo? Então tem que ajeitar bem antes de selar. Colocar bem no lugarzinho dele. Agora eu vou tirar o excesso do pó com esse pincel aqui da Elf, que eu gosto muito. Eu acho ele bem firmezinho. E ele é perfeito para tirar o excesso do pó aqui embaixo dos olhos, abaixo dos olhos. E agora para selar a pele, eu vou usar esse pó aqui, que eu confesso para vocês que eu não gosto muito. Como eu falei para vocês, eu ia dizer para vocês os produtos que eu gosto e os que eu não gosto. Esse é um pó que eu acho ele um pouco pesado, que é esse aqui, ó. Powder Foundation, que é um pó, né, pra você... uma base em pó. Então, olha só, ele é muito pesado. Ele é muito pesado, então eu não sou muito fã dele. Mas a gente vai usar, porque é o que temos da Elf aqui no momento. Eu não sei explicar pra vocês, eu não gosto dele. Podia ter usado esse aqui, que é o HD, que é um pouco mais leve. Eu também não sou muito fã dele. Mas ele é mais leve do que o outro. Nossa, tá até abrindo aqui. Porque eu acho que ele é tão pesado que ele meio que tira o produto de baixo. Então, vou usar o HD, tá? Ao vivo aqui mostrando os defeitos do produto pra vocês. E ele dá mais trabalho pra, sabe? Eu não sei explicar, ele é muito estranho. Porque ele é pesado, aí você começa a esfumar pra ele dar certo, e aí ele começa a tirar a base de baixo. Olha que raiva. Enfim. Vou tentar não estragar o resto da maquiagem com ele. Mas entre os dois, 1 milhão de vezes esse aqui não dá certo, sério, não gosto dele. Sei nem por que eu usei ele, mas enfim, é legal mostrar também esses probleminhas pra vocês. Agora vamos ajeitar a sobrancelha e obviamente, né, vocês sabem que esse é o meu produto favorito para a sobrancelha, é da Elf, esse aqui, que é o Instant Lift Brow Pencil na cor Deep Brown. Já expliquei pra vocês no último vídeo, né, o porquê que eu amo tanto esse produto. Ele é na tonalidade exata pra mim. Ele não é super ultra pigmentado, então eu consigo construir camadas com ele e deixar ele bem naturalzinho do jeito que eu gosto. Então é isso. E aí eu só vou preenchendo assim as falhas da sobrancelha com ele, de uma forma bem leve, suave, e fazendo o desenho da sobrancelha. E aí com a escovinha eu dou aquela esfumada.
E agora, pra fixar a sobrancelha no lugar, eu tenho 2 produtos da Elf, tá? Esse aqui, que é aquele gelzinho, é o Brow Lift, é aquele gelzinho transparente, que é dupe daquele gel da Anastasia Beverly Hills, que é super viralizado. Porém, eu não gosto dele porque ele não seca nunca. E ele fica com aquele aspecto de molhado mesmo. Ele não seca, gente, então é uma coisa que me incomoda muito. Então, por ele não secar, ele não deixa os pelinhos no lugar, ele só deixa os pelos da sobrancelha molhados pra sempre e não seca. Não sei se foi o lote que eu comprei, porque eu vejo que tem muitas pessoas que gostam dele, mas eu não gosto. Tem uma outra versão que é tipo Soap Brown, né, que branquinha, é mais sequinha. Então eu vou comprar pra testar, mas esse gel aqui está super reprovado, na minha opinião. E eu tenho esse gel aqui, que é um duo, na verdade, de máscara para os cílios e para as sobrancelhas, transparente. Assim, eu não vejo, oh, que incrível, que produto maravilhoso e tal. Mas é melhor do que aquele. Ele é muito sequinho, então eu não vejo, assim, um super efeito para quem gosta dos pelinhos bem penteadinhos pra cima, grudados na testa como eu gosto. Esse aqui não é o produto, mas é um produto que deixa os pelinhos no lugar, penteadinhos e sequinhos. Então eu gosto muito mais desse do que desse aqui, infinitamente mais. Mas não que seja um produto incrível, vocês entendem? Mas é isso aí. Agora, de iluminador, eu tenho esse duo aqui, olha, que é um duo de blush e iluminador. Esse aqui é o Face Duo, essa cor aqui, ó. E ele é um tom, assim, um pouco mais dourado. A Elf lançou um iluminador nessa versão aqui, mas eu não tenho. E eu quero usar esse aqui também, porque é a primeira vez que eu vou usar ele, eu confesso pra vocês. Mas eu acho que é um tom que vai ficar um pouco escuro pra mim. E eu acho assim... Não, gente, ficou bonito. Olha. Ele meio que deu uma adaptada no tom da pele. Não é aquele iluminador, uau, preciso dele pra viver, que coisa linda. Mas é um iluminador bonito e eu achei que ele fosse ficar escuro. E ele não ficou. Olha, ele dá um glow bonito na pele. Ele não tem partículas de brilho. Ele é mais espelhado mesmo. E é bem suave, sutil e bonito. Gostei dele, me surpreendeu, hein? E aí você consegue ir construindo camadas também. Pra ele ficando cada vez mais intenso. O que me surpreendeu mais é porque eu abri ele aqui agora e eu achei que ele fosse ficar escuro. E ele não ficou. Gostei. Vou usar também o blush, só pra gente ver como é, porque eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã dos blushes compactos da Elf. Eu acho que eles dão uma manchada, eu já tive algumas cores que eu não gostei. Mas essa aqui eu gostei. Gostei. Porque eles mancham, eles são difíceis de aplicar. Esse ficou bem chinelada, inclusive. Vou dar uma esfumada com o pincel de pó. Mas é bonito, gente. Eu gostei dele. Olha. Gostei, gostei. Me surpreendeu esse duozinho pequenininho. R$ 2,99, gente. Aqui o preço dele tá aqui atrás, ó. Foi R$ 2,99 esse duo e me surpreendeu positivamente. Só tem que dar mais um retoque aqui no iluminador, porque como eu apliquei o pincel de pó, deu uma tirada. Gostei. Parabéns. Porque eu não esperava isso. Gostei, gostei, gostei. Agora a gente vai dar aquela finalizada com uma bruma. Eu vou usar essa aqui, ó, da Elf, que é, obviamente, que é da Elf. Essa Soothing aqui, ó, em miniatura. É uma bruma que tem um cheirinho bem suave. O aplicador dela também é muito bom. E ela é num tamanho ótimo pra você levar na bolsa. E
fez o papel dela aqui. Agora eu vou esperar a pele secar pra gente poder ir pra área dos olhos. O que eu achei? Foi a primeira vez que eu usei essa bruma aqui e eu gostei bastante porque ela tirou aquele aspecto pesado daquele pó. Então eu gostei muito e ela devolveu o glow do Hello Glow. Olha só como a pele tá bem mais iluminada. Mas ela é uma bruma que ela não é mate. Ela também não é uma bruma oleosa, mas ela é uma bruma que deixa a pele com cara de pele, mas não deixa ela mate, super seca, tá? Então fica aí a dica pra vocês, mas eu gostei dela. Agora vamos pra área dos olhos, vou usar essa paletinha aqui, que eu gosto bastante. Ela é uma paletinha bem bonitinha, que é a Perfect Tan Eyeshadow Nude Rose Gold. Tem outras cores, mas a cor que eu mais gostei foi essa aqui, que tem esses tons de rosa, marronzinho e tal. Uma paleta que eu gostei. E olha só que eu quero mostrar pra vocês do corretivo. Vocês estão vendo como ele tá bem acumulado aqui? Então, ele é um corretivo bem hidratantezinho mesmo. Então, a gente precisa assentar ele na pele antes de trabalhar com as sombras e etc. Vou começar usando esse tomzinho aqui, ó, de um marrom bem clarinho e mais acinzentado. Eu gosto dessa paleta, eu acho ela uma paleta fofíssima, só que não é uma paleta super incrível, entende? Então, eu não usei ela na semana passada, né, porque era uma maquiagem com produtos de farmácia, porque eu queria usar ela no vídeo de hoje. Eu gosto dela, ela é uma paleta que eu gosto, mas não é aquela paleta tipo, uau, preciso ter. Vocês entendem? Então eu tô aplicando aqui primeiro pra selar o corretivo, por isso que eu peguei um tom bem próximo assim do tom da minha pele, pra selar esse corretivo, porque se eu não selar ele, ele vai ficar vincando o dia inteiro. Então eu tenho que selar bem, ó. Eu tô aplicando em toda a minha pálpebra móvel e aí eu vou esfumando ele pra cima até próximo da minha sobrancelha, com o pincel de esfumar. Então ele já deu aquela selada no corretivo. Agora eu vou pegar esse tom aqui de marrom, que é mais escuro, pra dar uma marcada no meu côncavo. Então eu vou encaixar ele bem aqui abaixo do ossinho do meu côncavo, da metade do meu olho pra fora, só pra dar um pezinho a mais aqui nesse canto externo. E aí eu fecho aqui. Viu? Ele dá aquela marcadinha. Agora eu vou usar um tom cintilante, só pra vocês verem como ele se comporta. Eu vou usar esse segundo tom aqui mais rosadinho, porque a gente vai usar uma sombra líquida. Mas eu quero usar esse aqui pra vocês verem como a sombra cintilante da paleta é. Ó, é uma sombra bonitinha. Ela não tem partículas de glitter, sabe, nem nada. Mas ela funciona muito melhor com o dedo, tá? Com o pincel não é tão legal assim. Então, eu vou aplicar aqui no meu canto interno, levando para o canto externo. E agora eu vou escolher uma dessas sombras aqui, ó. Eu comprei esse kitzinho que vem 4 sombras líquidas, né? Obviamente imitando, fazendo um dupe da Stila. Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem como elas são. E olha só. Essa branquinha aqui é a menos pigmentada, ela tem mais brilho do que pigmento. E as outras, elas são mais metalizadas. Então, eu acho que eu vou nessa cor aqui, nessa última cor, que é uma cor mais neutrinha, que é a cor Comet. Olha, é bem uniforme, gostei.
pegar um pincelzinho menor para esfumar aqui as bordinhas, para ver como ela se comporta esfumando. Deixa eu aplicar um pouquinho mais aqui, porque ela abriu um pouquinho aqui no começo. E meio que não tá aceitando uma segunda camada. Tá um buraco aqui. Ai, gente, não sei. Aqui, ó, ela criou um buraco, ela não tá aceitando uma camada por cima. Deixa eu pegar outra cor pra ver se esse é o problema. Eu vou pegar o tom rosa. Eu acho que ela fica bem quando você aplica a primeira camada e deixa ali. Se você ficar esfumando e mexendo, ela começa a abrir. É uma sombra bonita, mas problemática. Eu vou esfumar só o finalzinho aqui e deixar ela do jeito que ela tá, pra ver se vai funcionar melhor. Não vou mexer aqui no canto interno até ela secar. É bonita, mas assim, tem esse problema. Deixa eu tentar tirar um pouco ela pra poder aplicar a rosa, né? Pra não ficar um olho de cada cor. Ela já secou praticamente. Parece que esse tom aqui ele é um pouquinho melhor. Vou aplicar um pouquinho mais. Essa cor aqui é a Little Deeper. Vou esfumar aqui as bordinhas agora. Enquanto seca, vamos ver. Gente, confesso pra vocês que eu não gostei muito dessa sombra, não. É a primeira vez que eu estou usando. Ignorem o cortador de grama. Mas eu tô achando que ela tá meio que manchando, tá meio que abrindo. Enfim. Vou esperar ela secar um pouquinho, porque eu quero fazer um delineadinho com sombra ainda. Eu quero ver se vai funcionar. Voltei, e agora... Vou chegar aqui pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Ele tá meio que quebrando, meio que... Enfim, não tá ficando legal. Olha, ele é um produto que seca totalmente. Só que quando ele seca, ele vai criando assim, meio que craquelando, entende? Então isso me chateou. Eu vou ter que pegar uma sombra aqui pra tentar salvar essa maquiagem. Uma sombra rosinha aqui. E aplicar por cima dessa pra ver se a gente consegue resolver esse problema. Pegar esse tom de rosa aqui mais escuro da paleta. Porque, gente, tá estranho. Tá feio. Ó, tá dando uma ajeitadinha. Como se estivesse passando um filtro, sabe? No problema que essa sombra líquida causou. Enfim. Agora eu vou umedecer um pouquinho o pincel aqui, um pincelzinho chanfrado. Um pincel chanfradinho. Eu vou pegar esse tom aqui, ó, mais escuro, pra fazer um delineado, porque eu não tenho delineador da Elf. Vou comprar pra gente testar. Só pra dar um pezinho assim na maquiagem. Ó, um delineadinho. Bem de levinho.
ver se esse delineado vai durar. Agora vamos para a máscara de cílios, um outro produto que eu estou usando pela primeira vez, é esse aqui, o Lash Beats, ou se eu já usei eu não me lembro. Então se eu não lembro, eu não sei se é tão bom assim. O aplicador é legal, olha. É parecido com aquele Turbo 5.0 da Eudora, o aplicador no caso. Olha, gostei. É uma máscara alongadora. E deixa os cílios bem pretinhos. Ela não dá muito volume, mas alonga bem. Gostei. Vocês estão vendo? Olha, gostei. Gostei mesmo, me surpreendeu. Vou aplicar um cílio só aqui no cantinho e já volto pra gente aplicar o batom juntas. Agora, pra finalizar a maquiagem, vamos aplicar o batom e eu vou usar esse aqui, que é o Shameless, que é o batom em bala da Elf, que eu sou completamente apaixonada. Esses batons aqui valem muito a pena o investimento, porque eles são incríveis, eles também são dupe dos batons da NARS, até a embalagem é aquela embalagem meio emborrachada, que confesso que eu não gosto, porque suja muito, mas os batons, gente, eles são, assim, incríveis. Olha a pigmentação disso, e eles já saem opacos, né, da bala. Que batom lindo. Eu quero todas as cores deles, porque eles são muito bonitos mesmo. Fala sério se ele não é incrível. Eles são super pigmentados, eles são muito confortáveis também. É aquele tipo de batom que dá aquela preenchida nos vincos dos lábios. Gente, eu amo de paixão, assim, esse batom. Eu acho que vale cada centavinho. E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem, gente? Vocês gostaram? Deixa eu tirar meu arquinho aqui, que tá... Deixa eu ajeitar o cabelo. Olha só, o que vocês acharam dessa make? Hein? Me conta aí nos comentários. Já vou falando pra vocês que a sombra, eu acho que se eu fizesse só com a maquiagem, só com essa paleta, eu ia ficar mais satisfeita do que ter usado essas sombras aqui. Eu acho que elas não são legais. As duas cores que eu usei não funcionaram muito. Sinto que ela continua craquelando mesmo por baixo da em pó que eu apliquei. Então, assim, não foi muito legal. Mas eu vou ficar com essa maquiagem o dia todo e eu vou mostrar pra vocês como a maquiagem se comportou no final do dia. E a gente conversa um pouquinho mais. Oiê, voltei o quê? De óculos, porque essa é a minha realidade. E eu vou mostrar pra vocês como estamos no final desse dia usando essa maquiagem, tá? Primeiro ponto é isso aqui que vocês estão vendo. Olha só. Eu tirei o óculos e marcou bastante aqui, principalmente no meu nariz. Aqui marcou um pouquinho também. E eu sempre vou trazer o feedback de vocês de óculos, porque, gente, eu uso óculos todos os dias. Então, eu não tenho como ficar sem óculos. Então, sinto muito. Mas eu acredito que se não fosse o óculos, teria ficado bem melhor do que está agora, tá?
Aqui, por exemplo, não teria saído nada. Aqui, obviamente, também não. Então, assim, esse ponto do óculos, se você não usar óculos, descarta isso. Mas eu sempre vou estar de óculos porque é a minha realidade. Agora, um ponto que mesmo sem óculos iria acontecer é aqui no cantinho do nariz, ó. Vocês conseguem ver aqui o cantinho do nariz? Todo craqueladinho, marcadinho, acumulado. Aqui o canto do meu nariz também já saiu bastante base. Aqui em volta dos lábios também, aqui nesse cantinho aqui, não tá muito legal. E a textura aqui da testa também saiu um pouco, sabe? Então essa base, esse CC Cream, é uma base de alta cobertura. Então, geralmente, esse tipo de base fica assim na minha pele. Porque eu já falei pra vocês que o meu acabamento favorito de base é uma base mais leve, é uma base de média cobertura. Eu não tenho usado mais bases de alta cobertura justamente por causa disso que vocês estão vendo, sabe? As bases de alta cobertura, elas marcam muito as linhas, os poros também aqui, tá bem aparecido os meus poros aqui. Então, tipo, esse tipo de base é um tipo de base que eu evito. Ela fica muito bonita quando você aplica, é muito boa para foto e vídeo, né? Mas pro dia a dia eu já não recomendo, por conta desses detalhes que eu falei para vocês. Mas a base continua aqui, ó, com uma cobertura altíssima. Tirando esses pontos que eu falei para vocês, ela tá intacta, tá? Aqui saiu um pouquinho e aqui no cantinho do nariz e etc. Mas aqui, por exemplo, no queixo não saiu. Mas então fica aí o meu feedback para vocês sobre a base. A sombra, gente, por incrível que pareça, com o passar das horas, ela ficou mais bonita. Vai entender. Não sei explicar para vocês, mas parece que ela sentou. Eu acho que tem que esperar ela secar bem antes de mexer os olhos. Acho que você tem que aplicar e ficar ali, ó, de olhos fechados até ela secar. Mas assim, eu acho que super funcionou o truque de colocar uma sombra cintilante por cima em pó, porque aí ficou bem legal, assim, agora, ó, depois do dia todo usando ela tá bonita, vai entender. O delineadinho também tá aqui sobrevivendo, apesar de ser um delineador de sombra, geralmente não dura tanto, né, mas até que durou, gostei. A máscara de cílios também, ela não esfarelou ao longo do dia, então ok também. O batom, gente, por incrível que pareça, descabelada aqui. O batom, por incrível que pareça, ele durou muito. Ele só saiu, obviamente, quando eu fui comer. E, gente, sai. Batom em bala, ele vai sair quando você comer, quando você beber, ele vai transferir. Mas ele transfere pouco porque ele tem esse acabamento mate. E ele dura muito. Durou muito nos meus lábios o batom. Para um batom em bala, ele durou muito. Só foi sair mesmo quando eu fui comer. Mas aquele batom eu sou apaixonada, tá? Eu sou apaixonada, apaixonada. E essa foi a primeira vez que eu usei todos os produtos da Elf juntos, porque geralmente eu uso um, eu uso o outro, e usando todos juntos, eu gostei do resultado, tirando essas ressalvas aí que eu falei pra vocês. Se você não gosta de uma base pesada, assim como eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã, foge desse CC Cream, porque ele realmente tem alta cobertura, ele é um pouco mais pesado, cobre tudo, mas ele vai marcar ao longo do dia as imperfeições do nosso rosto, tá? Mas no final de tudo eu gostei da maquiagem, gostei do resultado e eu espero também que vocês tenham gostado, viu? Deixa aí o seu joinha, gente, que é super importante pra mim, seu comentário, qual foi o produto que você mais gostou que eu usei aqui. Como eu falei pra vocês, a Elf lançou milhões de novos produtos, então dá pra fazer um full face só com os produtos novos, que essa marca lança produto, tipo, todo mês, toda semana, sei lá, gente. Cada hora que eu olho o Instagram tem um produto novo da Elf inspirado em alguma marca mais cara. Enfim. Mas se gostaram, deixa aí o seu joinha. Não se esqueçam que os nossos vídeos são às quartas, sextas e aos domingos por volta das 7 horas da noite. Aí do Brasil eu vou estar aqui te esperando. Gente, de verdade, é super importante a participação de vocês aqui no YouTube, lá no Instagram, nas redes sociais. Isso é o que me move, que me motiva, porque é muito difícil trabalhar de forma honesta dentro da internet sem nenhum tipo de incentivo. Então, por favor, eu conto muito com vocês são meu combustível, vocês sabem disso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo completão de hoje. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!